aqui que eu quero alternar. No capítulo 20 eu vou ler o 5º versículo e eu vou ler também o versículo 12. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 12. Não é do 5 ao 12, é 5 e 12. A palavra do Senhor nos diz, você vai poder acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós há uma força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus. Nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a tua igreja, Pai. Tu que és o Deus redentor, tu que és o Deus que governa em cada mente, em cada coração, Pai. Independente da maneira que cada um chegou aqui, nós cremos que o Senhor é aquele que nos renova, é aquele que nos liberta, é aquele que nos restaura, é aquele que nos coloca de pé, é aquele que vem ao encontro de cada uma das nossas necessidades, Pai. Nós consagramos ao Senhor este momento, porque até aqui o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, mas cremos que o Senhor vai muito mais além, e que o teu nome seja exaltado, que possamos diminuir para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga aleluia. Meus lindos, a nação de Israel, ela viveu um tempo de passividade, até porque Josafá, que era rei, ele temia ao Senhor, e ele fez muitas coisas que eram retas aos olhos do Senhor. E nós vemos que ele foi um rei que não apenas temeu a Deus, porque você pode temer ao Senhor isoladamente, mas ele reestabeleceu o culto em Jerusalém. Ele foi um rei que incentivou a nação a voltar o coração para o Senhor, a se desprender de falsos deuses, de sacrifícios a outros deuses, de depender de outras nações, dos deuses das nações, e depender tão somente do Senhor. E todas as vezes que você se dispõe a fazer algo que está no coração de Deus, muito obrigado, minha querida Dinorá, você é uma bênção. Todas as vezes que você se dispõe a fazer algo que está no coração de Deus, é óbvio que você está incomodando o inferno, é óbvio que você está mexendo também com o mundo espiritual. Aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. E Satanás sabe exatamente onde tentar nos atacar, Por quê? Porque não quer dizer que tentando ele nos ataque, sabendo que aquilo a princípio vai nos esmorecer, porque não sentimos em nós força diante de algumas realidades. E hoje eu quero colocar para você, porque eu quero fazer uma liberação mais breve, o que fazer quando nós perdemos as forças. Por mais que você até aqui tenha lutado pela sua família, pela sua nação, por mais que você tenha lutado no campo de trabalho emocionalmente para alcançar tantas vitórias na sua vida, existe um momento que nós chegamos ao esgotamento. Existe um momento que nós chegamos à conclusão de que por mais que venhamos a fazer, não vamos conseguir chegar no objetivo que o nosso coração deseja. Mas não é porque não queremos, é porque existe a impossibilidade em nós. Somos limitados diante de algumas realidades, e eu sinto que muitas vezes Deus ele permite esse sentimento de limitação para aumentar a nossa dependência pela presença dEle, por mais dEle. Porque muitas vezes geramos expectativas, geramos esperança
não no Senhor, mas em coisas, em pessoas, em circunstâncias. E eu sei que isso também não é errado, mas a partir do momento que nós começamos a confiar no braço do homem, entendemos que o homem, ele é a suficiência, nós temos uma grande margem de errarmos. Por quê? Porque o ser humano, por melhor que seja, ele é ser humano, ele é destrutível, ele está na carne, ele pode falhar comigo e com você. E é interessante que os moabitas e amonitas eram povos extremamente temidos. Por quê? Porque a força de exército deles era muito grande. Os amonitas e moabitas, os filhos de Amon e os filhos de Moabe, eles eram gigantes. Além de serem bem armados, eram uma nação forte. E além de serem nações fortes, eles se aliaram em um só propósito. Amonitas e moabitas se levantaram contra Josafá, contra Judá, contra Jerusalém. E naquele momento, quando trouxeram a notícia de que eles vinham contra a nação, a primeira coisa que Josafá ele faz é rasgar suas vestes, é temer a notícia que chegou para ele, a informação que chegou para ele. Eu fico pensando que nós vamos agora sair de um momento onde hoje teremos decisões humanas, mas quantas informações não recebemos, como também foi no período pandêmico, muitas verdadeiras, muitas não verdadeiras, e de repente nós percebemos que é uma tentativa de Satanás nos intimidar, nos paralisar e nos dizer que se tal governo ganhar, isso vai acontecer. Nós cremos. Eu acredito que a igreja, assim como eu, se posicionou. Nós escolhemos a parte que nós entendemos que é a melhor, a que nós compreendemos, que defende valores e princípios bíblicos da palavra, que são valores que, independente do governo que seja estabelecido, jamais negociaremos, jamais nos prostraremos. Aquilo que vem da terra, aquilo que é carnal, no aspecto pecaminoso, vamos sempre guardar a palavra no nosso coração, como diz o salmista, para não pecar contra o Senhor. Mas de repente nos sentimos impotentes diante de algumas informações que chegam para nos amedrontar, e nos esquecemos da promessa que é feita sobre a igreja. Independente daquilo que aconteça, quando Jesus ele estava em Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, ele estava em um lugar onde haviam ruínas, que vários altares a vários deuses eram levantados. Quando ele pergunta aos discípulos: o que é que falam ao meu respeito? E eles começam a dizer, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, uns dizem que o Senhor é isso ou aquilo, e eles começam a mencionar. E Jesus ele pergunta: mas quanto a vocês que andam comigo, o que é que vocês dizem que eu sou? E naquela hora Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: muito bem, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. E naquela hora ele estabelece o princípio: eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, e sobre a minha igreja eu estou sobre, estou debaixo também, sobre e sob a igreja. Vem do original. E contra ela as portas do inferno jamais prevalecerão. Então Jesus estabelece: aconteça o que acontecer, venha o que vier, a minha igreja ela prevalecerá, porque eu sou o Senhor da igreja. Esse é o meu povo, esta é a minha geração. Eu continuarei sendo sempre o príncipe da paz. Jesus ele disse em Mateus capítulo 28: independente do que aconteça, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E o que eu acho lindo é que ele diz: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade para pisarem em serpentes, escorpiões e em todo o poder das trevas. E o Senhor
Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a segurança de que o nosso Deus está sempre presente, é essa segurança que precisa trazer paz ao nosso coração. Quietude em meio àquilo que nós estamos vivendo. E é interessante que a primeira área que Satanás tenta nos atingir com uma flecha é a nossa mente, gerando desânimo e trazendo informações que vão roubar as nossas forças. Diga para o seu irmão, diga: não deixe o diabo tirar as tuas forças, porque a alegria do Senhor, fala para o seu irmão, a alegria do Senhor, ela é e sempre será a nossa força. A igreja, ela tem um Deus de Israel. Então nós vamos continuar marchando. Estamos aqui porque nós entendemos que o Senhor é Deus e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Independente dos resultados, o Senhor será o Deus da pátria, da família. Foi um Deus que nos libertou, e jamais nós seremos amordaçados por ninguém, por nada, porque quem nos tornou livres foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas naquela hora, Josafá, ele desanimou, e ele convocou toda a nação para se prostrar em oração e em jejum. E de repente ele começa a clamar ao Senhor. Diz a palavra que ele se pôs de pé. Ele sabia daquilo que estava por vir, humanamente se falando. Ele sabia das ameaças, das possibilidades. E muitas vezes Deus permite cenários para nos despertar, para nos acordar que nós temos uma missão na terra. Depois desse período nunca mais seremos os mesmos. Mas não é porque somos brasileiros, ou porque estamos de amarelo, ou porque votamos 22, ou porque votamos em tal governo. É porque nós somos do céu e somos da terra, e somos brasileiros, e amamos a nossa nação, e continuaremos cumprindo a missão bíblica de clamarmos pelo Brasil, até entregá-lo como objeto de louvor na terra. O sistema do Brasil tem que ser o sistema de Cristo. Chegou a hora da igreja avançar. Ela está aliada aos governos. Independente do que aconteça, a força da igreja, ela precisa estar no alto. A minha oração, vocês sabem qual é? Do resultado em relação às urnas. Eu oro para que, todo mundo já sabe, nosso presidente Bolsonaro ganhe. Voltei em Raquel Lira também, respeitando você. Essa é a minha oração, mas embora isso não venha a acontecer, eu continuo crendo no que Deus Ele pode fazer em nós e através de nós. E não é porque Ele vai ganhar, ganhando Bolsonaro, que nós vamos nos acovardar e vamos retroceder. Pelo contrário, a igreja estará aliada ao Estado, ela estará pleiteando, ela estará lutando, ela estará guerreando as guerras do povo, ela estará em linha de frente, em campo de batalha, porque nós cremos que jamais o Brasil será o mesmo, porque chegou a hora do Deus de Israel revelar sua força através da igreja. Se você crê, diga aleluia. Então naquele momento veio uma intimidação, mas com a intimidação veio um despertamento. Fala para o seu irmão, o susto desperta. Fala para o seu irmão, o susto desperta. Quando foi de ontem para hoje, eu desci e de repente eu escutei um barulho de água.
como se alguma água estivesse sendo derramada, e um cano lá de casa estourou. Estourou não, a água chegou tão forte que ele soltou. E de repente, eu, com muito sono, eu fui olhar as meninas. Quando eu desci, que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, está alagado. Irmãos, quando eu coloquei, eu estava com um sono muito grande, eu coloquei lá o cano para poder fechar, comprimir a água, xiringou em mim, deu aquela lavada no corpo, molhou foi tudo, mas foi uma despertada na hora. Água fria, aquela xiringada. Você está rindo é porque não foi com você, né? Aí eu fui lá dando uma de encanador e tome, colocando lá o cano e nada, e água forte, pesada, e estourava de um lado, estourava de outro. Eu falei, Jesus amado, às vezes é tanto tempo sem chegar água, que quando chega vem nessa explosão toda. Consegui, depois que já tinha alagado quase tudo naquela região, mas fiquei todo molhado. Então tem hora que é necessário Deus permitir alguns cenários, para que na tentativa de consertarmos, venhamos a acordar. Diga para o seu irmão, diga, é tempo de despertar. Desperta, ó tu que dormes. Tem gente que precisa de uma chacoalhada para ser crente, para sair de cima do muro, para entender que com Deus não se brinca nem com o evangelho. Não é que Josafá estava brincando, mas ele estava em um estado pacífico. Por quê? Porque havia paz na nação, e de repente o povo se levanta. Ele começa a clamar e ele diz, Deus dá uma força em nós, diante dessa grande multidão que se levanta. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ele disse, Deus, eu não posso, eu não tenho exército suficiente, eu não tenho armamentos, seremos subjugados, seremos derrotados, não temos possibilidade de vencermos esse povo na força do braço. Mas eu quero dizer, Deus, que podemos não ter possibilidades humanas, mas a nossa visão não se perde, as nossas promessas não estão longe, pelo contrário, os nossos olhos continuam firmados em Ti. Não sabemos como, de que maneira, mas cremos que o Senhor fará algo, que o Senhor agirá de alguma maneira, mas que o Teu nome será glorificado. Quando você chega à reta final, ou quando você não sabe o que fazer, diga para o seu irmão, você pode perder tudo, não perca a visão. Diga para o seu irmão, não perca a visão de que o alvo é Cristo, a centralidade é a sua palavra. A centralidade é a sua palavra. Nós nascemos para sermos luz do mundo e sal da terra. Nós nascemos para fazermos a diferença por onde quer que passarmos. Entendermos que Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos saltar montanhas, vencer exércitos, porque nós temos o nosso general de guerra. Nós temos um Deus que se responsabiliza. Naquela hora, não que eles não orassem antes ou não jejuassem, mas buscaram ao Senhor como nunca. E a permissividade que Deus traz para que essa busca seja intensa, exatamente para que o coração do seu povo se achegue mais a Ele. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor. E naquela hora, um profeta se levanta no meio do povo, e ele diz, olha, assim diz o Senhor, calai-vos. Terceira coisa que o Senhor, Ele age quando nós perdemos a força, é silenciar a murmuração e o medo do nosso coração. Você tem que dar uma ordem à sua alma, aquiete-se, ó alma. Eu ainda o louvarei, como o salmista disse. Aquiete-se, coração. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, eu vi uma ausência de paz, uma aflição, a ansiedade que é natural.
E Deus me fez na hora orar pela paz da igreja, pela paz dos corações daqueles que temem ao Senhor e que confiam no seu nome. E o Senhor, Ele disse: calai-vos e ouçam a voz de Deus. Essa peleja vocês não terão que pelejar. Eu irei e pelejarei por vós. A única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês adorem, é que vocês tragam os instrumentistas, para que eles possam tocar, para que eles possam ministrar. E vocês vão marchando, e sou eu que vou pelejar por vocês. E foi exatamente o que Deus Ele fez. Enquanto o povo adorava no amanhecer, Deus desbaratava, Deus gerou emboscadas, onde os exércitos que iriam se levantar contra o povo de Deus se autodestruíram. Por quê? Porque um exército unido jamais ele será destruído, mas um reino dividido ele não subsiste. Quantos aqui fazem parte da igreja triunfante? O que eu achei lindo é que nessa hora ninguém pensou para orar se era assembleano, se era presbiteriano, para se posicionar. Ninguém pensou se era Encontro das Águas, se era Advec, se era Igreja de Deus, se era Batista. Não, é o povo em uma só voz, defendendo a mesma palavra, o mesmo Deus, o mesmo princípio daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Se você é essa igreja, aplauda lindamente o nome daquele que era, que é e que há de vir. Existe um momento que os muros caem. Uma das coisas mais lindas que eu vi foi o povo brasileiro, cristão unidos, os ministros de louvor ontem cantando um hino nacional. Que coisa tão linda. Quando foi liberado esse vídeo na internet, eu quero encorajar você nesse dia. Nós vamos terminar aqui uma reunião, não um culto, porque o culto continua, mas vamos continuar orando e crendo que o Senhor peleja a nossa causa, não só no Brasil, mas a causa do interior dos nossos corações. Mas é interessante que antes que o Senhor trouxesse a experiência literal de vitória, o Senhor trouxe paz ao coração do povo. Deus falou, está falado. Fala para o seu irmão: receba paz. Paz, aquele que é o príncipe da paz. Jesus ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Eu vos dou a paz, receba paz. Essa ausência de paz tem te autodestruído. Muitas vezes você não sabe o que fazer nem para onde ir, porque está conturbado, perturbado. Mas Deus é aquele que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Último princípio: quando perdemos as forças, Deus ele traz paz. Respira fundo. Feche os seus olhos, inspira fundo enquanto o ministério de louvor sobe. E diga: eu tenho aquele que é o príncipe da paz. Eu tenho aquele que é o príncipe da paz. Ele é aquele que me abraça, que te abraça. Pastor César, vem cá orar por nós. Fique de pé no seu lugar. Oh, nós temos o príncipe da paz. Como ele fez com Josafá e com aquela nação, ele peleja por mim e por você. Não importa como você chegou aqui, emocionalmente, fisicamente, ministerialmente, como patriota, Deus está pleiteando as nossas guerras e pelejando as nossas causas. Pastor, clama pelo coração do povo mais uma vez. Deixa Deus te usar.